Mas eu quero falar agora sobre juízo divino. É um assunto muito escasso na igreja, nas congregações dos santos. É um assunto muito escasso, que é muito raro de se ouvir. Muito raro. Eu digo isso porque eu vejo aí muitas pregações, mas as pregações que as igrejas hoje estão vivendo é uma só. É profecia, é bênção, é movimento, é anjo pulando, anjo passando, anjo trazendo bandeja. Não tem instrução, não tem doutrina. Esse povo está fraco, doente. Esse povo está sem entendimento, sem direção. Então, nesta noite, eu quero convidar você a ouvir um pouco sobre esse assunto, juízo divino. Olha, queridos, a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz assim: é vindo a hora do seu juízo. A palavra de Deus está advertindo a humanidade que é chegada a hora do juízo de Deus. Deixa eu ler aqui para você, Apocalipse capítulo 14, versículo... Deixa eu limpar aqui o suor, o ar-condicionado está aqui, mas o calor é maior. Aqui é que é fogo, viu? Porque o calor aqui é suor. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, eu vou ler aqui para você o que diz. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? É vindo o grande dia da sua ira. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. A Bíblia nos adverte sobre esse acontecimento, que será terrível para a humanidade. A Bíblia nos adverte sobre esse momento que vai chegar. Ainda não chegou, mas a Bíblia nos adverte que é vindo essa hora. É chegado esse grande e terrível dia. Escute o que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30 e o 31. O apóstolo Paulo, doutrinando, pregando o evangelho, ensinando a um povo numa cidade. Olha o que Paulo orienta, olha o que Paulo adverte os irmãos, porque pregar o evangelho é você levar a informação da salvação, anunciar o juízo, advertir o povo sobre o perigo que estão correndo, para que busque a salvação pela pregação do evangelho, que informa a humanidade como alcançar essa salvação. Porque a pregação do evangelho é as boas novas que mostra ao homem a esperança e a saída diante desse perigo eminente que o ser humano está correndo. E a qualquer hora ele vai seguir ao juízo. Porque a palavra de Deus, ela nos adverte sobre o juízo. E o apóstolo Paulo pregando o evangelho, pregar o evangelho é isso. Pregar o evangelho não é chamar ninguém para a igreja, para fazer campanha de pacto, de voto, para ter bênção, vitória, prosperidade. Isso não é pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho não é gritar, rodar, sapatear, falar língua estranha. Isso não é pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho é informar com inteligência, com lucidez, com equilíbrio, não embriagado de emoção, mas com raciocínio, com lucidez, de uma forma explicando às pessoas, para que elas entendam o perigo que estão correndo e corram rápido para os pés de Jesus,
para entrar pela porta enquanto está aberta, para que escapem por suas vidas, porque o juízo de Deus é vindo. E o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, advertindo o povo, ele diz assim, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora. Paulo está falando agora, naquele tempo que ele estava lá, há quase 2000 anos atrás. Paulo diz agora, porque a salvação é hoje, amanhã pode ser muito tarde. Aí Paulo diz, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, a mensagem do evangelho. Deus faz com que ela vá ao conhecimento de todas as pessoas, para que as pessoas não sejam tomadas por inocente, porque todas vão ouvir o convite de Deus para a salvação. É aí que entra a causa da condenação por o homem não crer na verdade para se salvar. A verdade do evangelho, a verdade que traz as boas novas. O homem ignora, foi o que Jesus disse. Quem crê será salvo. Mas a realidade também é essa, quem não crê será condenado. E Paulo está advertindo os irmãos desse juízo divino, que vai trazer condenação, que o homem vai estar diante de Deus para receber a sentença da condenação. Paulo diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Que tempo é esse? O tempo que não se conhece. Enquanto eu não conheço, não sou advertido, não sou informado, não sou orientado, eu estou na ignorância. Mas quando eu conheço, quando eu sou advertido, eu não sou mais ignorante. Eu caio no perigo por não dar ouvido à advertência que me foi dada. Eu caio no perigo porque eu fui incrédulo. Eu caio no perigo porque eu ignorei o aviso que me deram sobre o perigo. Então é isso que Paulo está orientando aqui. Diante desses irmãos aqui, dentro do contexto aqui, Paulo estava numa cidade evangelizando um povo dentro de uma prática idólatra. Paulo estava orientando, ensinando, instruindo a esse povo que o Deus verdadeiro, o único Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem, ele não é servido por homem, ele não é representado por imagem de escultura. Ele é quem dá a todos tudo que o homem precisa, quem dá é Deus. Dentro desse contexto, Paulo fala isso, gente. Dá uma olhadinha aí nesse capítulo 17. Você tem que, quando lê a Bíblia, você tem que entender o contexto. Para você falar com segurança, com entendimento, sabendo o que está falando dentro do contexto. Qual a causa, o motivo, a situação, o momento ali. Então, dentro desse momento aqui, que Paulo está advertindo sobre o juízo de Deus, Paulo está orientando esse povo que vivia dentro de uma cidade, dentro de uma prática de idolatria, onde eles colocavam a presença de Deus através de uma imagem de escultura. E Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O evangelho foi anunciado a esse povo agora. Paulo diz, olha, esse povo não é mais inocente. Esse povo já foi advertido da verdade que liberta. Continuam presos, escravos na mentira por escolha, decisão. Mas foram advertidos. Porque Deus, ele tem o cuidado de advertir a todo ser humano, para ninguém ser tomado por inocente. Nenhum condenado vai ser tomado por inocente. E Paulo está dizendo, ele anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam. O que Deus quer do ser humano é arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de conceito, de entendimento. É mudança de conceito. Mudança de entendimento. É dar volta. É voltar da direção que você está. No conceito errôneo. E dar ouvido à direção de Deus e voltar e seguir a direção de Deus.
É o que Deus quer de todo ser humano, é que se arrependam. Deus não chama ninguém para se filiar a uma igreja, a uma religião e passar a viver a formalidade religiosa, se moldando, robotizando-se e dentro de um padrão religioso. Isso não é a vida que Deus quer do homem. O que Deus quer é arrependimento, e arrependimento é transformação no entendimento pela palavra de Deus. Hoje eu sou transformado. Eu sou o mesmo Wellington aqui da comunidade. O que mudou em mim foi o entendimento. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse, mas Wellington, tu tá muito mudado, tuas conversas, teus entendimentos, tua forma de pensar, de falar, tu tá muito mudado, Wellington. Claro, eu não tinha um conhecimento da verdade de Deus. Eu vivia o conceito do mundo, as atitudes, as intenções, os conceitos, as verdades, tudo que o mundo vive. Mas agora não. Com quem eu converso? Eu tenho um novo entendimento transformado. Eu converso as verdades da palavra. Eu dou um conselho, eu instruo, eu dou uma opinião dentro da palavra. Aquilo que a palavra me ensina, aquilo que é conceito da palavra, é isso que eu oriento para as pessoas em qualquer situação. É isso que Deus quer. Porque eu vivo nisso, porque eu creio nisso. Minha mente não entra mais o pecado natural. Ah, me prostituir, ninguém está vendo, isso é normal. Para mim, eu não tinha remorso nenhum. Ah, mentir, isso é normal. Ah, desejar uma mulher na minha mente, ninguém está vendo, isso é normal. Eu não vou me privar disso. Eu tenho só que mostrar uma aparência e todo mundo vai ver que eu sou o homem de Deus. Mas o meu interior, ninguém está vendo, então eu não preciso mudar. Mas a transformação de Deus é aqui, ó. Não é aqui não, ó. Muita gente tem uma aparência bonita, mas aqui está podre ainda. Não foi transformado, não foi mudado, não foi renovado. Ser nova criatura em Cristo é aqui, ó. No entendimento, meu irmão. E hoje, eu não tenho mais prazer no pecado, eu não acho mais o pecado normal, eu não deixo mais os pensamentos ocultos na minha mente dominar e nem engordar meu coração com esses desejos que não agradam a Deus, porque eu tenho um entendimento. Foi transformado o meu entendimento pela luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo transformou o meu entendimento. Mas o Deus desse século, o diabo, tem cegado muitos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Muita gente cego, sem entendimentos da verdade de Deus. E Paulo está pregando aqui, orientando os irmãos sobre o juízo de Deus, que vem sobre todos os homens. Aí no versículo 31, Paulo diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar a humanidade. Esse dia foi Deus que determinou. Aquilo que ele determina está determinado. Não se revoga. Ninguém muda. Determinando Deus, quem é que pode mudar o que Deus determina? Operando Deus, quem é que pode impedir? Aquilo que está determinado, irmãos, que a Bíblia fala, acredite, está determinado o homem morrer, seguir a juízo. Está determinado que o homem que morre sem Cristo não tem o amor de Deus, mas a ira. Está determinado que aqueles que vivem na idolatria, na feitiçaria, na mentira, na bebedice, na hipocrisia, no fingimento, não entrarão no reino de Deus. Está determinado o dia e a hora da vinda de Cristo. Está determinado o juízo eterno de Deus. Creia, conheça tudo o que está determinado para você ficar firme, ser prudente e crer na palavra, esperar por ela. Ainda que passe 10, 20, 30, um ano, um século, um milênio, não importa. Eu sei que a minha vida aqui é temporal, mas se eu sair daqui permanecendo firme na palavra, pode Jesus não voltar, mas a minha alma vai para o descanso eterno. E no dia que ele voltar, eu não perderei esse momento, nem a morte vai me impedir de desfrutar desse momento do encontro com Cristo, porque a promessa dele, ele determinou quem pode invalidar. E o juízo de Deus está determinado. E Paulo está orientando esses irmãos aqui, dentro desse contexto do capítulo 17, onde Paulo está dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. O que Deus quer é arrependimento. Arrependimento e não sacrifício. Deus quer que se arrependam
porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e a Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Se o homem não se converter, a sua espada já está afiada. Dá uma lidinha lá em Salmos capítulo 7, para você acompanhar, porque aqui é Bíblia, meu irmão. Aqui é a voz que sai da boca de Deus. Olha o que diz aqui Salmos capítulo 7, sobre isso aí. Versículo 11 e o 12. Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. Está pensando que Deus está tendo prazer nessa vida que a humanidade está? Só que a ira dele está sendo guardada até o momento em que a igreja for tirada. Ele não derramou a ira dele ainda por causa dos lavados e remidos por Cristo. Por causa dos santos que são santificados por Jesus. O povo que está em Cristo aqui na terra ainda, porque ainda a luz está aqui. Quando a luz for tirada, as trevas vão reinar. A ira de Deus vai cair sobre essa terra sem misericórdia. Sério isso, hein, irmão? Você tem sido advertido sobre essa orientação? Na igreja que você está? Peça ao seu pastor para dar doutrina sobre assuntos que é importante para a igreja. Pastor, dê uma doutrina aqui na igreja sobre juízo divino, sobre condenação, sobre remissão de pecado, sobre salvação, sobre justificação. Pastor, dê uma doutrina aqui na igreja sobre arrependimento. A gente precisa entender o que é isso. Peça ao seu pastor. Ore pelo seu pastor para Deus dar sabedoria a ele, para ele ministrar a palavra, para levar entendimento e crescimento para a congregação. Então, olha o que Deus está dizendo aqui. Versículo 11, capítulo 7 de Salmos. Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. A ira dele não vai. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. É vindo o grande dia da sua ira. Meu amigo, essa ira está chegando, meu amigo. Sabe como você pode se livrar dessa ira? Vou te dizer. É Bíblia. Abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 5. Versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Como você pode se livrar da ira de Deus, do juízo que está por vir? Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É por Jesus que somos salvos da ira. Pelo sangue de Jesus somos justificados. Por isso que eu estou dizendo, peça ao seu pastor para lhe instruir sobre a doutrina da justificação. Você precisa conhecer sobre isso. Isso é que vai te dar segurança, alegria, firmeza, confiança, e a tua fé vai estar acesa em Deus quando você estiver sendo alimentado pela palavra, com a doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, Romanos 5, 8, que seremos salvos da ira de Deus, porque pelo sangue de Jesus fomos justificados, e por essa justificação fomos absolvidos, livres da culpa e da condenação eterna, e fomos justificados. Justificação é a absolvição do juízo. Fomos absolvidos do juízo por Cristo, e por Ele somos salvos da ira de Deus. Olha o que diz lá também sobre ser salvo da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vá lendo aí, meu irmão. Vá aprendendo Bíblia. Vá guardando o texto. Pegue esse vídeo aí. Baixe ele para você estudar aí. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 10. E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O texto está dizendo, Jesus, que nos livra
da ira futura, o juízo, a ira de Deus que está por vir. Quem nos livra é Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então, Deus é um justo juiz, como diz lá em Salmos 7:11. Um Deus que se ira todos os dias. Versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já está tudo pronto para o grande tribunal do grande dia do juízo final para essa humanidade. Tanto os que estiverem vivos, como os que morreram sem Cristo, vão estar diante do tribunal do grande trono branco para receber, não a oportunidade para saber se vai ser salvo ou condenado, mas para receber a sentença para cumprir a punição na eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E estes irão para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. O dia do juízo de Deus virá, irmãos. É preciso ter esse conhecimento. Toda obra do Calvário, toda obra realizada em favor do homem, foi com essa finalidade. Livrar a humanidade desse juízo. Porque Deus, como justo, Ele vai ter que aplicar a sua punição para todos os transgressores da sua lei, todos os pecadores. Ninguém na face da terra está livre do pecado. Todos estão dentro dessa punição por causa do pecado. Como diz lá em Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Salmos 14, versículo 3. Todos se fizeram imundo. Todos se afastaram de Deus. Todos são pecadores. Por isso que todos precisam de Jesus para ser livre do juízo de Deus, para não sofrer e não receber a punição pelo pecado. Então, toda a obra realizada em favor do homem foi com essa finalidade. A obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário foi para livrar o homem desse terrível fim, destino que o homem está a seguir. A manifestação do amor de Deus foi para livrar o homem do juízo terrível que está por vir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. A mensagem do Evangelho informa o homem dessa realidade. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada para levar a informação ao homem dessa realidade terrível e mostrar ao homem o caminho para a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o propósito pelo qual Jesus mandou pregar o Evangelho, para que todos fossem informados do caminho da salvação. Do caminho da salvação. Eu quero dizer a você nesta noite, existem vários conceitos sobre o juízo divino dentro de várias doutrinas, mas o conceito verdadeiro e singular é aquele que a Bíblia determina, descreve. O juízo de Deus é como está na Bíblia, que será lançado sobre todos aqueles que não se converterem a Cristo, estão sentenciados ao juízo de Deus. Mas antes do juízo, Deus avisa a humanidade. Deus, ele antes do juízo, ele adverte, ele instrui, ele oferece a sua graça, a sua misericórdia em favor do homem. Mas se o homem não abraçar essa graça que lhe oferece salvação, para que ele não sofra a ira de Deus, ele vai ser réu do juízo. Se o homem não receber a graça de Deus para se salvar, ele vai ser réu do juízo. Porque a palavra de Deus diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O favor de Deus para o homem foi para lhe conceder gratuitamente, sem merecer, a salvação. Deus avisa antes, ninguém será tomado por inocente, todos são avisados do juízo.
O homem entra em juízo pelo seu coração duro, impenitente, pela sua vida de pecado, pela sua vida de negar, de rejeitar, de renunciar, de abrir mão, de desfazer, desacreditar e desprezar a graça e o favor de Deus para lhe salvar. Deus avisa. Deus avisou o povo no tempo de Noé. Deus avisou o povo lá de Sodoma que deixasse o seu pecado, porque o juízo dele iria cair sobre Sodoma. O juízo dele viria sobre o povo no tempo de Noé. Deus avisou o povo de Nínive. Deus avisa o povo nesse tempo presente. Deus avisa essa humanidade. Deus avisa você: arrependei-vos e convertei-vos, porque é vindo o grande dia do seu juízo. Temei-lhe a Deus e dai-lhe glória. Convertam-se ao Senhor, porque só Jesus é quem pode vos livrar do juízo divino que está por vir. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus é quem pode nos livrar do juízo divino que está por vir. Agora, o que é o juízo? Quem irá a juízo? Por que irão a juízo? O juízo divino é a aplicação da justiça de Deus sobre todo pecador que não se converter, que permanece no pecado. Deus é amor, mas é justiça. Ele vai ter que aplicar a sua justiça sobre o pecador, que é a punição eterna. Isso é o juízo divino. É a aplicação da sentença para o pecador cumprir. Glória a Deus. Quem irá a juízo? Todos os que não crerem na verdade para se salvar, mas que permanecem na incredulidade, praticando suas obras, as quais Deus abomina. Os que endurecem seus corações para a palavra de Deus. Os que se desviam da sã doutrina. Os que não obedecem à verdade do Evangelho de Cristo. Os que vivem nas práticas abomináveis aos olhos de Deus. Dá uma lidinha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 10. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Apocalipse 21, 8. João 3, 18. Dá uma lidinha lá, quem é que vai ser condenado, sofrer o juízo de Deus? São esses que não creem, endurecem o coração, vivem em práticas abomináveis a Deus, desprezam a palavra, apostatam-se da fé, desviam do caminho da salvação. Todos esses estão reservados ao juízo eterno por não amar a verdade de Deus para se salvarem. Antes tiveram prazer na iniquidade, não creram na verdade para se salvarem. Esses são os que vão ao juízo. Cuidado. Persevera, meu irmão, na fé. Não deixa o teu coração endurecer para o Senhor. Não deixa o diabo tirar a palavra de Deus do teu coração. Porque esse é o trabalho de Satanás para fazer o homem se perder. Como disse Jesus em Lucas capítulo 8, versículo 12. Dá uma lidinha. A semente é a palavra de Deus, que é semeada no coração dos homens que ouvem a palavra de Deus. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração do homem para que ele não se salve crendo na palavra. O único meio de salvação é crer em Jesus. Ele é a palavra, ele é a sã doutrina. Tudo que ele orienta, conduz, instrui, é aquilo que nós devemos estar firmado no que Jesus nos instrui, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por ele. Para o homem ser livre do juízo da condenação eterna. Para o homem não ser réu da ira de Deus. Não ser alvo da ira de Deus. Precisa crer em Jesus enquanto ainda pode. Porque depois da morte, se não crer em Jesus, depois da morte, Hebreus 9, 27, segue ao juízo. E o juízo é para a condenação. Não é para ter oportunidade de se salvar. Como diz Paulo, lá escrevendo aos Romanos 5, 18. Então, por que o juízo? O juízo é para Deus punir toda a injustiça, para levar recompensa, segundo as obras dos homens que viveram em pecado. O juízo é a manifestação da ira de Deus sobre o pecado. Esse dia vai chegar. Meus amigos e irmãos, 10 horas e 30 minutos, quero encerrar aqui. Eu gosto de me policiar no horário. Eu gosto de me disciplinar no horário, porque isso me faz, não é, ser prudente, e isso me dá disciplina.
horário de começar, horário de terminar. Portanto, nessa noite, estou terminando essa instrução tão importante, maravilhosa, que edifica a nossa vida em Deus. Se nós tão somente crer e seguir essa instrução. O juízo divino, ele é vindo. Cuidado, escapa por tua vida. Aproveita o dia aceitável da salvação, que é hoje, que é agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Aquele que está em pé, olhe, ei, cuidado para que não caia. Quem for santo, santifique-se mais. Esteja mais firme na palavra. Nesta noite, seja prudente. Examine a doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo na doutrina. Porque fazendo assim, escaparás do juízo. Como disse Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Portanto, meus amigos e irmãos, que me acompanham no Face, que está sempre aí recebendo as instruções da palavra de Deus com esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos. Tenham cuidado. Cuida de ti mesmo da doutrina. Examinai as escrituras para que não erres e não seja levado ao engano. Eu quero encerrar 10 horas e 32 minutos. Eu quero gastar mais 5 minutos aqui para convidar a sua atenção nesse momento. Como nós podemos ser prudentes, examinando a doutrina do Senhor, para que não venhamos errar. Examinando a doutrina do Senhor, para que não sejamos levados pelo engano. Para que não venhamos viver um outro evangelho, como disse Paulo, orientando aos irmãos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Um evangelho quem for que traga um outro ensino, um outro conceito de fé, de salvação, que não seja aquele que os apóstolos pregaram, que Paulo pregou e anunciou, não recebam. Temos que ser prudentes, examinar a doutrina do Senhor, para que não sejamos levados a seguir doutrina de demônios, para que não venhamos viver heresia de perdição, para que não sejamos levados por ventos de doutrina, para que não venhamos viver conduzidos por ministros de Satanás, levando o engano para o povo, transfigurados como ministro de Deus. Precisamos examinar a doutrina do Senhor, para que não venhamos apostatar da fé, desviando-se da sã doutrina. Precisamos perseverar na doutrina do Senhor, porque disse o Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, se eu não me engano é o versículo 12 ou é o 13, eu vou confirmar aqui. Mateus 24, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvação não é para quem está dentro de igreja. Salvação não é para quem vive prática religiosa. Ser livre do juízo de Deus não é para quem busca viver bondade e formalidade religiosa. Salvação é para quem está guardando a palavra de Cristo e permanece guardando essa palavra até o fim. Porque se apostatar da fé, entra no caminho de perdição. E Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Jesus está advertindo seus discípulos aqui. Aí no versículo 13 ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele, não é aquele que é escolhido não, que vai ser salvo. É aquele que perseverar, aquele que permanecer firme. Vem a tribulação, vem a tentação, vem a influência, vem a novidade, vem a inovação, vem o anjo do céu trazendo um outro evangelho. Se levante pastores, falsos profetas, trazendo a inovação, a linha de pensamento. Eu não saio da doutrina de Cristo, porque eu estou firmado na palavra do Senhor, e é essa palavra que eu guardo velo, para que a minha vida esteja alicerçada na rocha, para que eu esteja firme diante do Senhor, naquele grande dia, para desfrutar da vida eterna com Deus e ser livre do juízo eterno. Amém? Meus irmãos, que instrução maravilhosa. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você ter estado comigo aqui agora, nesse momento ao vivo. E obrigado por você que está assistindo agora este vídeo depois de gravado. Renato Gonçalves, eu quero mandar aqui a paz do Senhor para alguns irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Renato Gonçalves está assistindo, a paz do Senhor. Minha irmã Maria Auxiliadora, que eu já mandei, né, no começo, uma saudação.
Maria Auxiliadora, paz do Senhor. Erandi de Jesus, sempre aí comentando, participando das instruções, a paz do Senhor Jesus. Cristina Silva, a paz do Senhor Jesus. Edmar Barbosa, lá de Cumaru. Edmar, meu amigão, eu tô com saudade de você, meu amigo. A paz do Senhor, Edmar. Conheço, lá de Cumaru, aonde eu pastoreei uma igreja lá por um bom tempo. E todos vocês que estão aí comigo aí na minha página aí no Face, no meu canal no YouTube, que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela atenção de vocês, a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, enchendo-vos do conhecimento e da graça dele, através da instrução, da exposição da sua palavra, que dá luz e entendimento aos simples. Amém? Muito obrigado, Senhor Deus e Pai. Obrigado nesta noite por essa tão rica e maravilhosa instrução. Continua nos abençoando da tua graça, do teu conhecimento, para que estejamos firmes, cheguemos à estatura perfeita e estejamos vivendo uma vida perfeitamente na tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos vocês que estão aqui agora assistindo esse vídeo. Permaneçam agora e para sempre em vossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado.